do tema do A Luz da Bíblia, aleluia, sobre a influência que as nossas crianças têm sofrido, as negativas e as positivas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E nós vamos falar de 3 grandes influenciadores que formam o caráter de nossas crianças. Você que é pai, você que é mãe, aleluia, eu acredito que você vai entender do que nós vamos falar nesta manhã, tá bom? Eu quero ler um versículo bíblico lá em Provérbio 22, o versículo 6, que diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Educadores e psicólogos, eles são unânimes em afirmar que todo autoconceito doentio, aleluia, ele se origina, aleluia, a origem dele é na infância. Aleluia. O que quer dizer com isso, irmão? Eles concordam que tudo que a criança vê, escuta e vive na sua fase da infância, aleluia, isso tudo causa efeitos na sua vida adulta. Tem crianças que elas tiveram algum tipo de problema quando era criança, e hoje adulta ela ainda sofre consequências, porque tudo aquilo que ela vê, que ela escuta, aleluia, que ela vive no seu dia a dia, isso tudo contribui na formação do caráter de nossas crianças. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos falar sobre 3 grandes influenciadores, aleluia, que ajudam na formação do caráter de nossas crianças. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Falar sobre criança é um assunto muito, eu acho bonito, como eu disse lá em casa ontem. É um assunto muito bom, né? A criança é como se fosse um livro em branco, e nós temos a caneta para escrever nela o que nós achamos que é certo. Alguns deixam de escrever o que acham que é certo, né? Mas falar sobre criança, os pais, em primeiro lugar, eles têm a maior influência sobre a vida de uma criança, sobre a vida dos seus filhos. Nós estamos vivendo uma sociedade hoje em que tem se alastrado a depressão, a síndrome do pânico, doenças mentais, né? Mas isso não é do dia para a noite. Isso acontece geralmente quando a pessoa ainda é criança ainda. É da raiz, né? É de cedo. Então, se tem alguém que pode influenciar o futuro das crianças, principalmente são seus pais, porque é com quem elas mais convivem. Começa de criança, sai do ventre de sua mãe ali, o primeiro rosto que ela vai ver, o primeiro contato que ela vai ter, quando tiver entendimento, vai ser com os seus pais. Então, há uma responsabilidade sobre a nossa vida tão grande, meu querido. Seja você servo de Deus ou que não serve ao Senhor ainda, mas há uma responsabilidade tão grande sobre as nossas mãos, porque nossos filhos vão ser resultado daquilo que nós ensinamos a ele, e o Senhor há de cobrar da nossa vida um dia, porque o Senhor deu o que é dele. Os filhos são a herança do Senhor, como diz a palavra do Senhor. Então nós pais, que nós possamos estar atentos ao que nós temos escrito nos nossos filhos, que são livros em brancos, para que eles cresçam com atitudes melhores. Falta muita coisa em nós, irmãos. Falta muita coisa no ser humano, mas com a ajuda de Deus a gente chega lá. Tem uma influência também
muito importantes na vida de uma criança são os professores. Porque depois que sai de casa, eles precisam ter aprendizado, né? Então, entra a questão dos professores. Aleluia. Ainda nessa questão dos pais, que é o principal influenciador na vida de nossas crianças, na minha casa, é eu e a minha esposa, meus filhos. Aleluia. Nós somos os principais influenciadores na vida dele. Agora, uma das questões que acontece muito, que gera coisas que eu chamo de ferida na alma da criança, que são as palavras, palavras boas e palavras mais que são lançadas a nossos filhos, que aquilo você pensa, não, criança ela esquece, mas tem coisas que entra na alma da criança que não sai mais. Que ela cresce, vira adulto e aquela ferida fica ali corroendo em seu coração, e muitas vezes essa ferida traz, ela influencia na parte da saúde física da criança. Aleluia. Tem crianças que são, como a irmã já falou, a irmã Karen já falou, são depressivas, tem síndrome do pânico, isso tudo por coisas que elas conviveram ainda quando era criança. Uma criança que vê o pai batendo na mãe todo dia, ela vai crescer assustada. Uma criança que os pais só diz palavra mal contra ela, diz que ela não presta, diz que ela não vai ter futuro, diz que ela não vai valer nada, essa criança, ela vai crescer depressiva. Ela, quando for na fase adulta, a visão dela vai ser uma visão pro chão, porque ela foi ensinada, influenciada, que ela não vai ser ninguém na vida. Então, falando a questão dos pais, veja o que você está falando, o que o teu filho está presenciando dentro da tua casa. Veja o exemplo que você está dando para os seus filhos. E atinge também na área emocional, nos futuros relacionamentos dos seus filhos, e também na área espiritual do seu filho, para você ver o tamanho da influência que você causa na tua família, nos teus filhos, porque você é como espelho para eles. Aleluia. E as tuas palavras que você fala com ele são extremamente poderosas, tanto para o mal como para o bem. Uma criança que ela é cabisbaixa, aleluia, é porque ela escuta só palavras negativas. Aleluia. Mas se você disser para o seu filho, meu filho, você vai conseguir, Deus vai lhe dar força, você vai ser isso, vai ser aquilo, na questão do incentivo. Aleluia. Aquela criança, quando ela chegar adolescente, quando ela chegar adulto, ela vai ter força para lutar. Aleluia. Vai ser vitoriosa na sua vida. As crianças, elas absorvem com muita facilidade o que elas escutam, né? Há uma receitinha, e eu tenho usado essa receitinha, tenho visto o resultado. Aprenda a dizer que você ama seu filho todos os dias. No momento que ele nem esteja esperando, diga que você ama o seu. Tem criança, irmão, isso é de uma maldade tão grande. Mas tem crianças hoje que nunca escutaram eu te amo dos seus pais, e tem seus pais dia e noite ali, mas nunca, a criança nem sabe que eles amam, porque eles nunca disseram. Demonstra de alguma forma, dão muitos brinquedos e tudo para tentar suprir uma necessidade que o dinheiro e o material não vai suprir. Mas um eu te amo ganha a vida até do adulto, imagina de uma criança, né? Aprenda a dizer eu te amo para a sua criança, olhe para ele e diga, eu lhe amo, meu filho, você é muito precioso para mim. Você vai ver, o meu filho, eu tenho brigado muito, o Caleb, com ele, briga muito, muito mesmo, assim, e reclamo muita coisa, mas eu tenho aprendido a dizer mais que amo ele, e tenho visto que ele tem se soltado mais. Carinho deixa a criança mais solta, né? A falta de carinho deixa a criança mais retraída, e quando ela for querer soltar o que está dentro dela, vai soltar de uma revolta, né? Pois é, e sobre influência tem também os professores, né? E o irmão César não quer deixar eu falar, que ele ainda tem alguma coisa a falar. Aleluia. É porque a questão da influência dos pais é tão importante que... Acho que vai ficar só nesse ponto, né? Porque tem tanta coisa a falar sobre isso que o horário acho que nem vai dar. Mas é para você ver
o maior responsável pela vida do seu filho não é o pastor, não é os professores, que nós vamos falar, a irmã Karen vai tentar falar de novo depois, mas a maior responsabilidade que tem sobre os seus filhos é você, pai, é você, mãe. Aleluia. Não venha dizer, os professores têm que fazer isso. Não, é nada, é você que colocou no mundo, você que tem que cuidar, você que tem que ensinar, você que tem, certo que os colégios são uma instituição que é para o ensino, claro, o ensino tem que ensinar mesmo, mas a influência maior que a criança vai achar é em você. Se você veja bem, uma criança que só diz palavrão, aleluia, muitas vezes ela escuta em casa, não digo sempre, porque tem outros influenciadores que nós vamos falar, mas muitas vezes é dentro de casa. Eu estou falando de modo geral para os crentes, os não os crentes, o ateu, o espírita, todos. E o pai até acha errado, o pai e a mãe, quando a criança fala um palavrão, mas os próprios não deixam de falar, né? Então acaba escutando, né? Eu digo, nem aquele ditado que diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Agora a gente vê coisas, né? Quando a criança é pequena ainda, está aprendendo a falar, aí tem gesto que a criança tem, que bate na cara dos pais, bate na cara da mãe, ou faz alguma coisa assim parecido. Aleluia, os pais acham graça, nossa, que coisa linda. Agora você não tem noção de como está sendo formado o caráter dessa criança, que hoje você bate palma porque ela bate na sua cara. Hoje você bate palma porque ela diz um palavrão e você diz, nossa, que coisa linda. Aleluia, mas você vai ver que futuramente ela está sendo formada um caráter desse jeito. Eu comparo uma criança como um papagaio. Ela imita tudo que você fala, tudo que você faz. Então tenha cuidado, pais, da forma que você está ensinando seu filho. Eu digo para vocês e também para mim, porque sou falho demais em muitas coisas, em questão, tanto como a irmã Karen já falou, questão do carinho, tudo isso. Muitas vezes nós estamos na correria do dia a dia, do trabalho da igreja, do trabalho mesmo, o nosso trabalho, e muitas vezes esquecemos dessas coisas, mas é muito importante. Vai lá, irmã Karen, agora vai dar certo. Eu lembro que o meu filho, antes de eu começar assim, a demonstrar mais carinho, ele, quando eu falava assim, essas palavras mais carinhosas, ele ficava emocionado, porque ele não tinha muito costume de escutar, né? Irmão, é tão lindo ver uma criança emocionada por saber que você ama ele. A gente se perde, a gente se desmancha todo igual manteiga. Agora eu vou tentar falar aqui sobre os professores, que são verdadeiros guerreiros. E a gente descobriu isso nessa pandemia, que o povo guerreiro é os professores. Isso aí, parabéns para todos os professores. Viu? A gente foi obrigada, além de ser paciência. E quem não foi professora das mães, né? Alguns desistiram antes mesmo de tentar terminar. Mas eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, mas infelizmente não são todos os professores que têm essa paciência. Eu sou adepta da questão de se pudesse ter uma faculdade de psicologia antes de ensinar uma criança, né? Eu desisti de tentar uma carreira de professora porque realmente é muito difícil, irmãos. É muito difícil. Tem professores que ajudam e você percebe isso no seu filho quando ele chega em casa. Porque os professores, eles realmente dão valor ali ao aprendizado da criança, ensinam de uma forma maravilhosa. Infelizmente tem alguns que não, mas na sua maioria as crianças têm aprendido verdadeiramente. Quem não se lembra de um professor amoroso, né? Sempre tem uns assim que é bom demais, a gente gostava das aulas e tudo, e ficava com prazer, apesar de muitas vezes nem o dever a gente fazer, mas a gente gostava das aulas. Aleluia. Mas não influencia a ninguém a deixar de fazer seu dever, viu? Faça direitinho. Lembra do professor bonzinho, mas todo mundo tem um professor que disse, menino, mas era um professor que só Jesus, né? Professor só misericórdia, viu? Eu não vou nem citar o nome, porque eu tenho alguns. Mas ensinava. Ensinava. Da sua forma, mas ensinava. Porém, tem alguns que ferem mesmo e nem ensinam, né? O problema está aí, né? Então, o segundo grande influenciador é os professores, que nós damos graças a Deus
que eles passam ali meio-dia com nossos filhos. Rapaz, mas é mesmo. Aleluia, vocês são muito corajosos. Parabéns para você, viu? Quando Parabéns. dizem que vocês ganham muito pouco, eu concordo, viu? Concordo também concordo com isso. Vamos aumentar o salário dos professores. É isso aí. Se tiver alguém, um professor nos escutando aí, nós estamos fazendo a campanha aqui. Vamos aumentar o salário dos professores. Porque um advogado passa por um professor, um juiz passa por um professor. Aleluia. Todas as profissões que você vê, tem um professor lá que está ensinando, está tendo paciência para que aquela pessoa suba na vida. Então, uma profissão que deveria ser mais valorizada, não só no Brasil, mas no mundo, era a profissão dos professores. Vocês professores são responsáveis para quando uma criança que vocês ensinam hoje, quando chegar adulta, olhar para você e apontar o dedo para você e dizer: aquele dali me ensinou. E eu me lembro de muita coisa boa que ele me ensinou. Ou aquele dali me maltratou muito quando era criança, porque criança guarda. É isso aí. A gente vê, pelo menos com nossos filhos, com o nosso filho Caleb, né? Que é o que está estudando, a nossa outra estuda só em casa mesmo. Estuda, bagunça, né? Tudo isso. Chega em casa muitas vezes dizendo: minha professora é isso, minha professora é aquilo. A gente vê que ele está gostando das aulas. Então é a questão que ele está sendo bem influenciado pelos seus professores. Entendeu? Então, o terceiro, para poder, estamos quase encerrando. O terceiro grande influenciador na formação do caráter de nossos filhos é as amizades. Já viu aquele ditado? Me diz com quem tu andas, que eu direi com quem tu és, que eu direi quem tu és. É um ditado mundano, mas infelizmente, muitas vezes acontece no pé da letra. Porque as amizades, aquele grupinho ali que os nossos filhos andam, seja criança ou pré-adolescente, influencia demais, meu filho. Não é que ninguém vai forçar ninguém a nada, mas quando a criança não tem, o adolescente não tem influência em casa, aleluia, em nenhum outro lugar, ela vai procurar alguém em quem se espelhar. E muitas vezes são nas amizades erradas que os nossos filhos têm se espelhado. Mas reforçando, pais, vocês são responsáveis pela formação de caráter dos vossos filhos. Aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aí a gente não pode impedir algumas influências ou nenhuma influência sobre a vida do nosso filho, mas nós podemos impedir que essas influências criem raízes e eles levem para a sua vida. Influências más, por exemplo, né? É isso aí. Preste atenção com quem o teu filho está andando. É porque muitas vezes aí você só vai prestar atenção quando já não tem mais jeito. Abre teus olhos nas amizades. É isso, se meta mesmo, você é pai. Se ele achar ruim, diga assim: quando você estiver aqui na minha casa, você tem que me obedecer. Os filhos têm que obedecer os pais. O negócio hoje parece que está ficando invertido. Os pais vão falar com o filho, os filhos aumentam mais a voz do que o pai. Isso é questão de ensino. Então presta atenção nas amizades do teu filho, com quem ele está andando. Pega o celularzinho do teu filho ali, olha ali as redes sociais com quem ele está conversando. Porque tem criança hoje pequena, porque o meu vive na televisão, mas se eu deixar o celular na mão dele, ele vive o dia no celular. E ainda não tem acesso à rede social, mas tem criança já que tem acesso à rede social, e você sabe que no tempo de hoje, toda vigilância é algo que não é pouco. Você vigie as amizades, os contatos que as crianças têm. Criança com Facebook, criança de 5 anos, com 6 anos, com Facebook, Instagram, coisas que nem adulto, tem adulto que não tem. É isso aí, é perigoso até para os adultos, quanto mais para as crianças. Então abra os olhos, ó pais, assim como nós também temos que abrir, com as amizades que os teus filhos, aleluia, têm andado, aleluia, para que eles não venham a ser mal influenciados. Então, isso é a luz da Bíblia, que a irmã também tem. Fica sempre a desejar, porque tem muita coisa a ser falado, né, irmão? É isso aí. E a gente aprende, até a gente falando aqui também, mas Deus dá a oportunidade para nós terminarmos esse assunto. Assim, seja carinhoso com seus filhos, seja espelho, exemplo para os seus filhos. Vigie, aleluia,
as amizades que o seu filho tem se envolvido, e deixe Deus, ore, jogue diante de Deus a vida deles, aleluia, porque nós sabemos que tem casos que já tem pais que já têm pensado até em desistir, mas não desiste, mano. Se você não está conseguindo mais resolver na sua força, ó, joelho no chão, jejum e oração, né? Esse é o ditado das causas impossíveis, é diante do nosso Deus, aleluia, que é resolvido todas as causas. Pois é, fique lá com a sua receitinha, diga lá que você ama o seu, seja ele criança, seja adulto, faz um bem danado. É isso aí, louvado, exaltado seja o Senhor. Esse é mais um A Luz da Bíblia, aleluia. E se Deus permitir, nós estaremos sábado de volta com mais uma Luz da Bíblia abençoado.